Oi, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula virtual de física. Meu nome é Sandro e eu serei o seu professor aqui e agora. Galerinha do segundo ano, hoje é uma continuação sobre ondas sonoras, tudo bem? E o assunto de hoje é ondas estacionárias. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Ondas estacionárias. Pessoal, ondas estacionárias é aquela obtida pela interferência de duas ondas iguais propagando-se em um mesmo meio, mas em sentidos contrários. A onda estacionária tem pontos que vibram mais e pontos que vibram menos. Os pontos de maior amplitude de vibração são denominadas antinós ou ventres, que são essas barriguinhas que está bem aqui, certo? Essas barriguinhas aqui, são os pontos das ondas que vibram mais. A gente vai ter pontos que não vibram, né? Que tem amplitude zero, e essas são denominadas de nós. Os nós são esses aqui, ó. Esses pontinhos da extremidade também. Eles são os nós. A distância entre dois nós consecutivos, ou dois ventres consecutivos, é a metade de um comprimento de onda. Ou seja, essa distância aqui, de um nó a outro, é a metade do lambda. Nesse caso aqui dessa figura de uma onda estacionária, toda essa distância aqui, ó, é um comprimento de onda. Porque se eu tenho uma metade de comprimento de onda e a outra metade do comprimento de onda, eu tenho um comprimento de onda inteiro. Tranquilo? Ondas estacionárias podem ser geradas ao se vibrar uma ponta da corda esticada em diferentes frequências, enquanto a outra ponta estiver fixa. Observe os nós e os antinós. Os modos de oscilação ocorrem somente em frequências discretas, bem definidas. Dizemos que o sistema entra em ressonância nessas frequências. Se a corda é vibrada em alguma outra frequência diferente das frequências de ressonância, a onda estacionária não é gerada e as oscilações na corda não aparecem. Assim, as oscilações na corda são de amplitudes pequenas. Considere que a figura acima seja uma corda de violão, que está esticada entre dois grampos separados de uma distância fixa, L, e faça a corda oscilar numa frequência de ressonância, gerando uma onda estacionária. Aqui existe um antinó, que seria o ventre. Essa partezinha aqui, ó, o ponto mais alto de vibração, que é no centro da corda de distância L, e igual a metade do comprimento de onda, tá? Onde lambda é o comprimento de onda necessário para gerar este padrão de onda estacionária. Então observe, gente, que eu vou ter essa barriguinha da onda, que nós chamamos de ventre, tá? Vocês vão escutar muito eu chamando de barriguinha para facilitar. Então, cada barriguinha da onda, cada ventre da onda, vai estar relacionado com a metade do comprimento de onda. E é interessante eu perceber essa barriguinha da onda, que é através da barriguinha da onda que eu vou poder falar dos harmônicos. Vocês vão ver mais para frente. Ao vibrar, a corda pode emitir um conjunto de frequências denominadas harmônicos. O padrão mostrado na figura acima corresponde ao primeiro harmônico. Essa figura aqui, ela é o primeiro harmônico de uma corda que está vibrando em ressonância. Os harmônicos mostram como a onda estacionária vai se comportar quando aumentamos a tensão ou a massa da corda. Um exemplo, as cordas do violão são 6. Cada corda ela tem uma espessura diferente. Espessura diferente, ela vai ter uma massa diferente também. Tá? Porém, a gente vai ter notas diferentes, elas vão emitir frequências diferentes de som se eu apertar mais ou menos a tarraxa. Quando eu faço isso, eu aumento ou diminuo a tensão na corda. Então vamos para os harmônicos. E é muito importante a gente prestar atenção nas formulinhas que a gente já conhece. A formulinha da velocidade da onda, que é a frequência vezes o comprimento de onda. E, consequentemente, se eu passar o lambda para lá, dividindo, eu vou ter essa expressão. Que a frequência é a velocidade dividida pelo comprimento de onda. Isso aqui a gente vai precisar muito dela.
Então, o primeiro harmônico, ela vai ser o comprimento L, né, que é o comprimento dela todinha aqui, esse comprimento da corda. Ela é uma barriguinha, tá? Se ela é uma barriguinha, ela vai ser a metade do comprimento de onda. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos passar o 2 para cá dividindo. Ó. Tá aqui dividindo, ele vai para lá multiplicando. Então, ele vai ficar assim. Ele veio aqui, ó, o 2 veio aqui para cima. Eu coloquei dividido por 1 aqui para vocês perceberem um padrão aí que vai acontecer. Esse primeiro aqui, ó, esse número 1, é para dizer que é o primeiro harmônico. Vocês vão perceber já já. Bem, pegando a formulinha da frequência, que eu acabei de mostrar para vocês no início desse slide, eu no lugar do lambda, eu vou colocar essa partezinha aqui. Então, observe que o L vezes o 2, ele vai estar aqui embaixo. Por quê? Porque o lambda está aqui embaixo. Então, esse L sobre 2 vai aqui embaixo. E o 1, que estaria no denominador do denominador, vai lá para cima. Então, 1 ficou aqui em cima. Então, a frequência que eu vou poder calcular vai ser 1 vezes a velocidade dividido por 2 L's. Então, vamos ficar com essa formulinha na cabeça. Eu vou observar agora o segundo harmônico, onde o segundo harmônico são duas barriguinhas. Lembra que eu falei para vocês que esse número 1 aqui do primeiro harmônico é para dizer que é o primeiro harmônico? Ou seja, é uma barriguinha? A gente vai perceber isso aqui também. Eu vou escrever assim, são duas barriguinhas, certo? E são duas metades de comprimento de onda. Se são duas metades de comprimento de onda, o comprimento L vai ser o comprimento de onda completo, porque 2 dividido por 2 dá 1. Mas eu preferi escrever 1 dessa forma, 2 dividido por 2, para vocês perceberem uma coisa. Então, pegando esse 2, trazendo para cá, e trazendo esse 2, trazendo para cá, eu vou ter isso aqui. Então, no lugar da frequência, aqui nessa formulinha, eu vou colocar o comprimento de onda sendo 2 vezes L dividido por 2. Então, no lugar do comprimento de onda do segundo harmônico, tá? Eu vou colocar 2 vezes L dividido por 2 aqui, que na verdade eu não vou colocar ele aqui. Ele vai aparecer aqui em cima. Vamos para o terceiro harmônico. São 3 barriguinhas. 1, 2, 3. São 3 ventres. Então, a gente já espera que seja 3 pedacinhos, né? 3 metades do comprimento de onda. É o tamanho total da corda. Então, eu vou pegar esse 2 e trazer para cá, para cima, multiplicando. E vou pegar esse 3 e vou passar para cá, dividindo. Vai ficar desse jeito. Sabendo que o comprimento de onda é 2L dividido por 3, eu vou fazer a mesma análise. Esse comprimento de onda aqui, ó, vai virar 2L dividido por 3. Só que o dividido por 3 aqui, eu coloquei o 3 aqui em cima. Porque a divisão de uma divisão, eu vou pegar o último denominador que eu posso colocar lá em cima. É uma regrinha de matemática. Acompanhando a ideia, o número de ventres é igual ao número harmônico emitido pela corda. Quando eu falo ventre, tá, gente? É a barriguinha da onda. E assim generalizamos que o comprimento de onda ele é 2 vezes o comprimento da corda dividido pelo número desse harmônico, pelo número de barriguinhas. Assim, eu posso calcular a frequência do enésimo harmônico dessa forma. Vai ficar N. Lembra que eu sempre colocava o 1, o 2 e o 3, eu colocava aqui em cima? Então, agora é o N. Esse N aqui, ó, vai ficar aqui em cima. E o 2L embaixo. Perceba nos padrões que apareceram aqui, ó. 3, 2, 1. Então, aqui, observe que apareceu o N. Então, vai ser N vezes a velocidade dividido por 2L. É a fórmula para calcular a frequência do enésimo harmônico. Onde N vale 1, 2, 3, sempre números inteiros, para dizer que é o número do harmônico. Bem, o aparecimento de uma onda estacionária é devido à reflexão da onda nas extremidades fixas da corda. Se existe uma relação apropriada entre o comprimento do fio e o das ondas, a superposição destas, propagando-se em sentidos opostos,
produz um padrão de onda estacionária. Como assim, gente? Lembra quando a gente estudou ondas e os efeitos que ela tem? Quando a gente observa a reflexão, a gente estudou dois casos de reflexão, quando uma extremidade está fixa e quando a extremidade está livre para poder subir e descer. Quando ela está fixa, a onda ela bate e ela vai refletir voltando para a mesma corda, só que com a barriguinha para baixo. Se essa barriguinha para baixo encontrar uma outra barriguinha, só que para cima, vai acontecer uma interferência destrutiva. É onde faz os nós, aqueles pontinhos que ficam fixos. Quando elas encontram uma outra onda, tá? que não tem interferência, ela faz a barriguinha. Então esse padrão de ondas se encontrando vai formar o que a gente conhece hoje como ondas estacionárias. O comprimento de onda necessário para que isso aconteça é o correspondente a uma das frequências de ressonância da corda. Assim, podemos gerar ondas sonoras estacionárias num tubo de maneira semelhante. Vamos estudar tubos sonoros, como por exemplo as flautas. Quando ondas sonoras se propagam através do ar, num tubo, são refletidas em ambas as suas extremidades. Essa reflexão ocorre mesmo quando as extremidades estejam abertas. Existe uma relação entre o comprimento de onda da onda sonora e o comprimento do tubo. A superposição das ondas propagando-se em sentidos contrários irá causar o aparecimento de um padrão de onda estacionária. Tubos abertos. O aparecimento de ondas sonoras estacionárias num tubo com extremidades abertas oferece os padrões dados pela figura a seguir. Essa daqui. Pessoal, eu quero que vocês percebam uma coisa. Essa figura aqui da primeira figura, tá? É interessante vocês perceberem que esse pedacinho aqui, se eu juntar com esse outro pedacinho, vai dar uma barriguinha. Prestem bastante atenção. Apareceu uma barriguinha ali, certo? Então, esse padrão aqui, ó, é a metade do comprimento de onda. Ou seja, o comprimento de onda tem que ser 2 vezes o tamanho do tubo. Que é a mesma ideia que a gente teve em cordas. Então, aqui eu tenho o primeiro harmônico. As equações são idênticas àquela lá. No segundo harmônico, eu tenho a mesma ideia. Eu não vou fazer de novo, tá? Aquela ideia que eu mostrei aqui. Mas no segundo harmônico dá para a gente perceber que esse pedacinho aqui junta com esse pedacinho bem aqui, ó, formando outra barriguinha. Então, eu tenho essa barriguinha e outra barriguinha, 2 barriguinhas. Então, eu tenho o segundo harmônico aqui para a gente. As equações são idênticas às da corda. Aqui são 3 barriguinhas. 1, 2 e essas 2 aqui formam mais uma. Então, são 3 barriguinhas. Olha aqui, ó, o terceiro harmônico aparecendo. O número 3 aqui. Ó, terceiro harmônico. De modo geral, as frequências de ressonância para tubos de comprimento L, com ambas as extremidades abertas, correspondem ao comprimento de onda dada por isso aqui. Isso generalizando. E também, tá? Eu posso chamar o N de harmônico, logo a frequência de ressonância é dada por essa fórmula. Tá? A frequência pode ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda, que também pode ser o número do harmônico vezes a velocidade dividido por 2L. Observe bem que V dividido por 2L é o primeiro harmônico. Então, é a primeira frequência. É a frequência do primeiro harmônico. Então, eu posso calcular a frequência do enésimo harmônico multiplicando o N pela frequência do primeiro harmônico. O aparecimento de ondas sonoras estacionárias num tubo com extremidades fechadas oferece um padrão dado pela figura abaixo. Pessoal, isso aqui é um pouco mais chato, tá? Observe que aqui não tem uma barriguinha completa. Ela é a metade da barriguinha. Se a barriguinha completa é a metade do comprimento de onda, a metade da metade da barriguinha é 1/4 do comprimento de onda. Então, aqui ó, eu tenho 4 vezes o L, vai dar o comprimento de onda. E aqui, ó, onde aparecia o 2, vai começar a aparecer o 4. Outra coisa, eu não vou ter harmônicos pares, sempre ímpares. Eu tenho o primeiro harmônico, o terceiro harmônico e o quinto harmônico. E assim por diante, teria o sétimo, o oitavo. Por quê? Porque aqui ó, eu vou observar as metades
das barriguinhas. Aqui eu tenho uma metade de barriguinha, então é o primeiro harmônico. Aqui, ó, eu tenho uma metade para cá, uma outra metade para cá e a outra metade aqui. Então são 3 metades de barriguinha, o que vai me oferecer aqui é o terceiro harmônico, por isso que é 3. Então, com tubos fechados, um do lado fechado, eu vou observar sempre harmônicos ímpares. Observe aqui também, ó, eu tenho uma barriguinha aqui, ó, cortando ao meio, outra barriguinha cortando ao meio, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 metades de barriguinha. Então aqui eu tenho o quinto harmônico, mostrado aqui pra gente. Generalizando, tá? De um modo geral, as frequências de ressonância para um tubo de comprimento L com somente uma das extremidades abertas corresponde ao comprimento de onda dada por essa expressão. Observe que aqui, ó, não é mais o 2, é 4. 4 vezes o comprimento L dividido por N vai me dar o comprimento de onda. Onde N é chamado de número do harmônico e sempre ímpar. Logo, a frequência de ressonância é dada por essa formulinha. Certo? Tranquilo? Decorem essas formulinhas. Vamos para um exemplo bem bacana. Um software simula uma onda vibrando com frequência de 10 Hz, produzindo ondas estacionárias. A corda está fixada entre 2 pontos distantes de 6 metros, incluindo os extremos, contam-se 5 nós. Em relação a esta configuração, responda ao que se pede. Letra A. Qual a velocidade das ondas que se refletem nas extremidades da corda, produzindo a onda estacionária? E na letra B, qual o comprimento de onda do primeiro harmônico dessa corda? Então vamos lá. Bem, levando em consideração, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 nós. Isso foi o que o enunciado disse. O enunciado disse são 5 nós. Mas isso aqui não é tão importante para a gente. O importante para a gente perceber o número de barriguinhas. Eu tenho uma barriguinha, 2, 3, 4 barriguinhas. Isso quer dizer que isso aqui é o quarto harmônico. O N igual a 4. E o tamanho da corda é de 6 metros. Então, vamos para a letra A. Vamos calcular a velocidade. A formulinha que a gente viu da frequência é essa daí. Substituindo o que a gente já tem, a velocidade é o que nós vamos procurar. L vale 6 e N vale 4, que é o número de barriguinhas. A frequência, o enunciado disse que é 10 Hz. Então, vamos substituir esses valores e encontrar o valor da velocidade. Pessoal, 2 vezes 6 dá 12. Vai ficar assim. Eu posso simplificar o 4 com 2, vai ficar 3 aí embaixo. Né? Vai ficar 3 aqui embaixo. Esse 3 vai vir aqui para cima multiplicando 10. Então vai ficar 10 vezes 3. A velocidade é igual a 30 metros por segundo. Tranquilo, facinho, facinho. Na letra B, vamos calcular o comprimento de onda. Para a gente calcular o comprimento de onda, eu vou usar essa expressão aqui, onde eu vou precisar só desse pedacinho. Observe que a velocidade não é necessário colocar o valor dela, que eu posso cortar. N vira 1, porque é o primeiro harmônico. Eu vou pegar o comprimento de onda e levar lá para cima multiplicando, e o 2L para o outro lado, multiplicando também. Vou multiplicar cruzado. Vai ficar assim. Sabendo que o comprimento de onda é 2 vezes o comprimento L, né, da corda, isso vai ser igual a 12 metros. Tranquilo, tranquilo. Vamos para um outro exemplo usando tubos sonoros. Um tubo sonoro, como o da figura acima, no caso aí do lado, emite um som que se propaga no ar com velocidade de módulo 340 metros por segundo. Pode-se afirmar que o comprimento de onda e a frequência da onda sonora emitida são, respectivamente, então vamos calcular a frequência e o comprimento de onda. Vamos calcular o lambda, que é o comprimento de onda, e o F. Primeiro,
é um tubo fechado, com uma das extremidades fechadas. Então eu vou perceber que o número de harmônicos que eu tenho aqui são ímpares. Então eu vou observar sempre as metades das barriguinhas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 metades de barriguinhas. Eu vou utilizar essa fórmula, porque é a fórmula da frequência para calcular a frequência de ondas estacionárias geradas em tubos com uma das extremidades fechadas. Então, substituindo, sabendo que é o quinto harmônico, no lugar de N eu coloco 5, no lugar da velocidade eu coloco a velocidade do som, e o tamanho do tubo, que é o comprimento L, é 1. Fazendo essa conta, eu tenho que a frequência é 425 Hz. Agora vamos encontrar o comprimento de onda. Para calcular o comprimento de onda, eu posso usar a formulinha direta da velocidade. A velocidade é 340. A frequência nós acabamos de encontrar, que é 425. Substituindo os valores, eu tenho aqui. Eu vou passar esse 425 para o outro lado dividindo. Vai ficar 340 dividido por 425. Fazendo essa divisão, eu tenho 0,8 metros, que é o comprimento de onda. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por hoje é só. Eu espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham percebido o padrão de repetição que aparece e como funciona a fórmula para calcular os harmônicos. Tudo bem? Vou colocar uma listinha de exercícios sobre ondas estacionárias para vocês fazerem e depois o teste para vocês fazerem lá no formulário. Qualquer dúvida, me procurem. Vamos ter aulas presenciais na semana que vem. E fiquem em paz. Abraço!